Então, voltando. Então, aqui a gente tem uma short de 3 entradas, que é o X de T, o S de T e mais o Y de T. É o que a gente está mostrando aqui. A próxima variável, que seria no próximo período, que é o dx, que está mostrado aqui, é simplesmente a saída AX. Assim como no Y é a saída AY. Então é o que a gente está vendo aqui nessas equações. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente analisa um circuito sequencial. Escrever essas equações aqui e escrever as equações de tempo também. Essas são as equações combinacionais, como a gente já conhece, e essas são as equações sequenciais que a gente está vendo agora. Então vamos dar uma olhada aqui. Quando S é zero, X é zero e Y é zero, a saída é zero, como a porta short é, o que significa que o próximo valor de x e y também é zero. Quando a entrada é zero e eu tenho 0,1, a saída é zero e o valor é 1. Lembrando que a porta short, sempre que o número de uns for ímpar, a saída é 1. Então o próximo valor vai dar 0,1. Se a entrada é 0 e eu tenho 1 e 0, a saída dá 1, porque no caso do y eu tenho um número par de uns. Então o próximo valor vai ser 1. Então a gente vem para cá. Ops. Espera aí. Então se a gente está no estado 1, a saída é 1, 0 e o próximo estado é 1, 0. Então é basicamente assim que a gente analisa esse tipo de coisa. Quando a entrada é 1 no S, então a gente tem que fazer toda a análise de novo da tabela verdade baseado nisso. Tá? Eu não vou passar por todos os dados para não ficar muito maçante. Mas vamos pegar um especial aqui, por exemplo, quando a entrada é 1 e o estado é 1, 0, porque o estado anterior era 1, 0 de x de t mais 1. Então o que a gente tem aqui é 1, 0 na entrada e 0 e 0 na saída,
Isso porque eu tenho um número par de uns aqui para o x e também vou ter um número par de uns para o y. Então dá 0, 0. Como a saída de ax e a y é igual a x, y e t, y, ty que eu digo y mais 1 e x mais 1, a saída também é 0, 0. Tá bem? Então, como é que fica o diagrama de estados? Deixa eu girar aqui para a gente olhar melhor. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar o estado inicial, no caso aqui está errado, é 0, 0. Olhar a tabela verdade e ver qual é o próximo estado. Então, se vocês olharem aqui, se a entrada é 0, se eu estou no estado 0, a saída é 0 e o próximo estado é 0. Então, por isso que fica essa seta aqui, voltando para o estado que nós estávamos. Se nós pegarmos, por exemplo, o estado 0, 0, que é o que nós estávamos aqui, mas a entrada for 1, a gente vê que a saída é 1, 1, que é o que está mostrado aqui, e ele passa para o estado 1, 1. Então, ele passa para esse estado aqui. Se eu estou no estado 1, 1, que é esse estado aqui, e a entrada for 1, a saída é 0, 1, que é o que a gente está vendo aqui, e ele passa para o estado 0, 1, que é o que está mostrado aqui na tabela verdade. Então, é exatamente esse tipo de coisa que você tem que visualizar e tentar compreender e, obviamente, aplicar para coisas mais práticas, né? Se eu estou no estado 0, 1 e a saída é 0, então vamos pegar o estado 0, 1 aqui, deixa eu ver onde ele está. 0, 1 e a entrada for 0, isso força o estado 0, 1 e a saída é 0, 1 também. Então ele fica no mesmo estado. Se eu estiver no estado 0, 1 e a entrada for 1, aí sim ele muda de estado, como a gente está vendo aqui. Ele vai para o estado 1, 0 com a saída 1, 0. Se ele está no estado 1, 0,
e a entrada for 1, ele vai para o estado 1, se ele está no estado 1, ele vai para o estado 1.0. Vocês notam algum padrão aqui? Pior que eu não percebi, não, Zor. Vocês não notam que a saída é sempre igual ao estado? Ah, agora que tu falou, sim. Porque vocês notam aqui, ó, quando a saída é 00, ele fica em 00. Quando a saída é 00, ele vai para 00. Quando a saída é 10, ele vai para 10. Quando a saída é 01, ele vai para 01. Quando a saída é 11, ele vai para 11. E quando a saída é 10, ele vai aqui para 10. Então, é só um exemplo de que isso pode acontecer. Não é padrão isso, obviamente, mas era mais para exemplificar esse tipo de situação. Então, nesses casos, a saída é igual ao próximo estado. Você consegue lembrar de outra situação que isso acontece? Nós já vimos. O contador, né? O contador, a saída é igual ao estado, né? Então, sempre que a gente tem mudança de estado no contador, a saída é a mesma. Quer dizer, desculpa, o contador não tem saída, mas o estado seguinte é igual a ele. Então, por exemplo, se eu estou em 00 e eu aplico um clock nele, ele vai para 01. Que não é esse caso aqui. Eu só estou mostrando aqui para dar um exemplo. Se eu estou no estado 01 e tu aplica um clock, ele vai para 10. Então a saída é igual ao estado, que é esse exemplo aqui. Tá bem? Ops. Dúvidas aqui?
Até agora não. Uhum. Então vamos passar para a segunda parte, que é como é que a gente sai de um circuito e monta o diagrama de status. Então deixa eu mudar a visualização aqui. Então esse é um exemplo bem mais complexo, né? Onde nós temos os flip-flops com clock. Nós temos uma série de portas NAND, OR, SHOR e uma única saída Y. Essa é a primeira coisa que você tem que identificar. O que é entrada e o que é saída. Então, quantas entradas nós temos? A entrada, tu diz, nos flip-flops, professor? Não, no circuito como um todo. A gente só tem uma, né? Que é essa aqui, ó. E quantas saídas nós temos? Uma também? Uma também, exatamente. Que é só o Y. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui é a mesma coisa que nós fizemos antes. A diferença é que agora depende, as portas END aqui estão dependendo do que? Estão dependendo da saída desses flip-flops, tanto do que é zero quanto de zero. Então a gente tem que levar isso em conta. Esse slide ficou detonado. Então eu quero que vocês deem uma olhada nessa tabela verdade por um instante.
e aí a gente vai estudar ela, tá bem? Então vamos lá. O que significa o primeiro passo, assim? O Q de zero é a short de Q mais C, que é a entrada, né? Deixa eu girar aqui para melhorar a visualização. Então, o que está entrando aqui, né? No D de zero. Está entrando a entrada C e está entrando a saída que é zero. Certo? Então vamos olhar lá o que isso significa. Como aquilo é um flip-flop, então se eu entrar, por exemplo, com 0 e 1, a saída sempre vai ser 1. Se eu entrar com 1 e 0, a saída também vai ser 1. Então a saída daquele flip-flop está, digamos assim, condenada a ser 1. Eu sei que isso pode parecer um pouco complexo, mas vamos analisar de novo. Ops, virei para o lado errado. Então vocês vejam, está entrando aqui C e está entrando que é 0, certo?
Então vamos supor que no momento anterior D era 0. No próximo instante, no próximo clock, né? Ele vai ser 0. Então eu vou ter 0 e 1. Se D era 1, por causa da short, e o C é 0, vai interpretando D e 0, o que faz com que ele seja 1 novamente. Mas por que isso? Porque a short força a saída a ser dessa forma. Se não tivesse a short aqui, seria diferente. Mas não é o caso. Tá bem? Dúvidas nessa parte? Essa é a parte mais simples. Se vocês não têm dúvidas aqui, a gente vai para mais complicado. Que é essa de baixo aqui. Bom, vamos lá então. O que está entrando aqui? Uma série de coisas. Vamos analisar uma por uma. Na primeira end, está entrando o quê? O C. E está entrando ó, vamos seguir o fio. O que vai ser a saída ali. Desculpa. Falei bobagem. Está entrando o C barrado. Na segunda aqui, estão entrando três coisas, que é o Q barrado dessa porta, está entrando o C e está entrando o Q barrado do outro flip-flop. E na última aqui, a gente tem o Q barrado do flip-flop, que está entrando aqui, C, e finalmente a saída do Y.
Então, o que a gente vai escrever no final? Então, como eu disse antes, Q0 com XOR C sempre vai ser 1, porque se um for 0, o outro é 1, se um for 1, o outro é 0. E se ambos forem 1, também dá 1. Então, é o que nós temos aqui. Na de baixo, a coisa fica mais complicada. Porque eu vou ter a end de C barrado Q1, mais Q0 C1, Q1 barrado, C Q1 C barrado. Ficou cortado ali o slide, mas a saída é 0. Alguém sabe me dizer por quê? Vou mudar a figura de novo, então, para tentar entender. Porque essa parte é bem complicada. Se aqui é sempre 1, o que significa com que é 0? Nós vimos que isso aqui é sempre 1, né? Então significa que Q0 é sempre 1. Então Q0 vai ser quanto? Tá perguntando o que é zero barrado, professor? Perdão? Não, tu tá perguntando do que é zero barrado? É, o Q0 barrado. Ah, tá. Não, se o que é zero é 1, barrado é 0, né? É sempre 0, né? Isso. Então a gente pode eliminar essa situação. Então, se eu estou entrando com Q0 barrado. Só um pouquinho. Se eu estou entrando Q0 barrado aqui, vocês concordam comigo que essa porta vai ser sempre 0, correto? Sim. Muito bem.
Quanto que vai valer essa porta aqui? Vamos analisar com cuidado, então. Vai entrar C, que a gente pode ser 0 ou 1. Vai entrar o Q1 barrado. Que depende daqui. E vai entrar mais essa porta aqui, que depende do C barrado. Mas depende também aqui da... Ele também entra em Y. A questão é, pessoal, parece complicado, e é, mas se a gente olhar com calma, a gente vai ver que sempre vai entrar um 1 aqui. E o que acontece numa porta NOR quando entra um 1 nela? Como é que é a saída dela? Pera, é NOR ou é OR, professor? Aqui é uma NOR. Tá. A NOR, se entra 1, é sempre 0, né? Não, isso é a AND. Ah, tá. Se entra um na NOR, quanto que vale a saída? É sempre um, né? Porque a OR... Desculpa, eu falei NOR. A OR, ela é sempre um, independente do resto dos valores. Se entrar um 1 aqui, se entrar 10 uns, 10 zeros aqui, mais um for um, a saída é 1. Então, o que, que a gente tem aqui? Qual que é a saída que a gente vai ter aqui? É 1? É 1, exatamente. Então, esse 1 passa para cá. Aqui nós já vimos que é 1. Então, é 1 com 1. Quanto que dá 1 com 1 na end? Dá 1. Dá 1. Muito bem. Então, a saída aqui vai ser sempre 1. Então, se a gente voltar lá para o diagrama de status, deixa eu girar para ficar melhor. Então, vocês vejam que ele vai ficar sempre 1, a menos que ele varie de 0 para 1. Mas fora isso,
a saída é sempre 1 e fica esse diagrama quadrado aqui. Então, basicamente é isso. Eu sei que é muita coisa para absorver, então eu vou deixar um tempinho para vocês olharem esses diagramas e olharem as tabelas verdade e darem uma olhada melhor nela, porque eu sei que não é fácil olhar esses zeros e uns e compreender eles. Eu vou colocar tanto essa aula quanto esse slide no Moodle, e aí vocês podem olhar com mais calma. Provavelmente vocês não têm dúvidas agora, mas eu vou perguntar de qualquer forma. No momento eu não tenho. Acho que tem que dar uma assimilada ainda. Como? Não, é dizer que no momento eu não tenho dúvidas. Só dar uma assimilada depois. Dar mais uma olhada depois nos sites. É muita informação para assimilar de uma só vez, mas basicamente é isso. Tá bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá bom, então. Então era isso por hoje e nós nos vemos quarta, então. Beleza, senhor. Valeu. Até mais. Tá. Até quarta. Até quarta.